igreja, na graça e na paz de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Como é bom estarmos aqui para louvarmos e cultuarmos a Deus, não é? Convido você a ficar em pé neste momento. Estaremos nos dirigindo a Deus com uma palavra de oração, sobretudo agradecendo pela sua infinita bondade e pelo teu cuidado para conosco. Oremos. Poderoso e eterno Deus, louvado seja o teu santo e bendito nome. Ao Senhor e somente ao Senhor, todo poder, toda honra e toda glória. Santo Deus, nós agradecemos ao Senhor pelo teu cuidado, pelo ar que respiramos, pelas nossas roupas, pelo nosso lar, pelo alimento que nós nos fartamos no decorrer do dia de hoje. Nós agradecemos ao Senhor pela presença do teu santo e bendito Espírito Santo em nosso meio. Espírito Santo do Senhor, permaneça no nosso meio. Nós queremos ouvir a tua voz, ó Deus, mais esta noite. Na presença do Senhor, a abundância de alegria, a abundância de esperança, e o Senhor é um Deus verdadeiro. Por isso que nós nos sentimos tranquilos quando o Senhor fala conosco. Fala conosco, Deus. Fala com o teu povo. Tire toda e qualquer preocupação que não venha, que não seja do Senhor das nossas mentes. Nós queremos ouvir e sentir a tua presença em mais esta noite, ó Deus. Esta é a minha oração, Pai, a qual eu faço em nome de Jesus. Oh
amados, quero convidar você para refletirmos nessa letra antes do momento da mensagem. E ela diz sobre a amizade que temos em Cristo. Que não existe lugar melhor para se estar a não ser diante desse Deus El Shaddai, mas que veio até nós, simples, e quer habitar em nosso coração. Considerações e apresentação dele. Que a superabundante graça do Senhor Jesus possa pontilhar todas as vidas que estão conosco neste santo lugar. Sou pastor Januário Bispo, fui ordenado em 1979. Meu pastor e professor em especial, pastor Walter, professor de teologia lá no seminário onde era o Instituto Teológico Batista, Dr. Eliane Prater. E a minha professora também, uma das minhas professoras de português, exatamente a irmã Rose. A estes dois devo a minha formação e o meu posicionamento bíblico e batista. Que Deus seja louvado. A minha santa esposa é a professora Beatriz Adelaide da Silva Bispo, da família Adelaide, das Adelaides, que somos membros desta igreja
quase que há 2 anos. E confesso, meus irmãos, que eu aprendi a amar esta igreja, aprendi a amar todo o corpo diretivo desta casa e aprendi também a amar todos os meus ilustres pastores e aprendi a amá-los de graça. Que Deus possa nos abençoar nesta noite. Quero parafrasear uma das poesias do saudoso poeta cristão Gioia Júnior. Ele diz, nesta hora de incerteza, mas eu vou parafrasear dizendo: neste mundo de incerteza, de cansaço e de agonia, e de tantas dúvidas, Jesus, Senhor dos Senhores, Tu és a nossa alegria, Tu és a nossa alegria, Tu és a nossa alegria. É um prazer, meus irmãos, estarmos convosco nesta noite, reunidos para glorificar o nome do nosso Rei Jesus. Quero agradecer o corpo diretivo desta casa, todos os nossos colegas pastores e a comissão de escolha de oradores, de pregadores para os cultos, pela confiabilidade em me ceder a tribuna desta casa para lhes transmitir a mensagem cristocêntrica aos nossos corações. A todas as pessoas que estão conosco, que participemos olhando para Jesus. Quero fazer minhas as palavras do pastor René. Tudo que eu vos falar nesta noite, e que eu mesmo falar, esqueça. Mas tudo que eu falar, e que foi Deus que falou, por uma intervenção divina, por um fenômeno todo espiritual e especial, guardem em os vossos corações. Vamos ao texto desta noite que vamos consultar para nos debruçarmos no assunto que daqui a pouco anunciaremos. Quase, meus irmãos, meus queridos coralistas e ilustre regente, quase que eu troquei o tema da mensagem desta noite, porque eu senti que o tema poderia ser e seria maravilhoso se fosse mais que um milagre. Frase esta inserida no hino que foi cantado pelo coral desta noite. O texto que vamos consultar é bem conhecido, é Lucas capítulo 15, tendo início no versículo 11, a história do filho pródigo. Pastor Marcelo, vai nos auxiliar na leitura do texto. Eu leio muito, meus irmãos, mas leio pelos ouvidos. Tenho vários CDs da Bíblia, completa a Bíblia, CDs de mensagens, CDs de estudos bíblicos, por isso eu leio pelos ouvidos. Vamos então ouvir a leitura do texto do pastor Marcelo. Lucas capítulo 15, a partir do verso de número 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte que me cabe dos bens. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali
Desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliar. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Minhas irmãs e meus irmãos, todas as histórias são como moedas, tem dois lados. A história do filho pródigo, a parábola, sempre que nos vem ao pensamento, lembramos da história do Éden. Esta autêntica figura do filho pródigo é o meu retrato, é o seu retrato. É o retrato do nosso pai Adão no Éden. Paulo chegou a dizer que todos pecaram e precisam da glória de Deus. Todos pecaram. Não somos melhores de maneira alguma do que esse filho pródigo, colocando-se no lugar dele. Eu sou essa figura prodigalizante, prodigalizadora, porque eu sempre esbanjo aquilo que não deveria esbanjar. Mas, como eu vos disse que cada história tem dois lados, como a moeda, vamos pensar no lado positivo da história. Poderíamos pensar nos dois lados, gastando um pouco de tempo, mas os minutos que nos restam, que nos foram oferecidos, não daríamos possibilidade de discorrermos sobre as duas facetas. Vamos pensar, então, do lado positivo, porque sempre que pensamos e sempre que olhamos os outros,
sempre queremos ver primeiro a face negativa, o lado negativo da pessoa. Mas diz-nos alguém, filosofando a questão em apreço, que se quisermos ser vitoriosos na conquista de alguém, devemos olhar mais para o lado positivo do que para o lado negativo. O lado positivo dessa história é um simples caindo em si, que é o título que eu estou dando a esse assunto, a esse pensamento. Um simples cair em si pode mudar toda a história daquele moço que estava pensando que era dono do seu próprio nariz. Recebeu do papai toda a sua importância que lhe era devido quando ele pedia a parte que lhe pertencia. O papai não titubeou, não pensou duas vezes, é direito seu. Entregou. Disse alguém, abalizadamente, que o pai repartiu os bens entre os dois. O texto diz que entre os dois, mas parece-nos que só recebera em mãos a parte que lhe pertencia aquele que foi para um país distante. Parece-nos que o texto nos dá esta garantia, porque depois o moço que estava em casa quis requerer, exigir do pai alguma coisa. Chegaremos lá. Vejamos, pois, meus irmãos, o lado positivo da história, as facetas positivas. O moço pensou: na casa de meu pai há muito que comer. Ele lembrou-se, saudosa lembrança, feliz lembrança. Há alguns intelectuais e alguns filósofos que recomendam-nos não nos determos em lembranças, mas há lembranças que faz mudar a nossa vida. A lembrança que o filho pródigo teve dos quitutes, dos frangos assados lá no forno a lenha, dos pães feitos pelas mãos da querida mamãe e dos churrascos preparados e ordenados e coordenados pelo papai. Veio a lembrança do moço quando ele estava passando fome. Quantos jornaleiros de meu pai têm fartura de pães e eu aqui pereço de fome? Que fazer afinal? Se a vida faz aquela rotineira, a ilusão é sempre a mesma, mas ele não caiu na ilusória, ele foi caindo em si e disse: sabe de uma coisa? O melhor é ir ter com meu pai. Humilhar-me na presença do meu pai. Meus irmãos, a coisa muito importante na vida é nos humilharmos. Não nos deixarmos que alguém nos humilhe. Nunca deixe que alguém humilhe você, mas você próprio deve humilhar-se. Foi Jesus quem dissera: aquele que exalta será humilhado e aquele que se humilha será exaltado. Quando aquele fariseu hipócrita, batendo no peito: eu não sou como estes roubadores, eu dou o dízimo de tudo, eu faço isto e aquilo outro. E ele desceu humilhado, porque Jesus não deu-lhe a
a mínima importância ao seu orgulho, ao seu egocentrismo, à sua posição de eu sou, eu tenho. Mas olhou para aquele humilde pecador que não ousou nem olhar para os céus e disse: eu sou um pecador. Simplesmente, Pai, tenha misericórdia de mim. E a Bíblia diz que ele voltou exaltado. O moço da história caiu em si, mas, meus irmãos, cair em si não é o tudo. Há pessoas que caem em si, mas não têm coragem de levantar-se e andar para cumprir o seu cair em si. Acontece muitas das vezes conosco. Queremos fazer algumas coisas, mas às vezes, quando temos que colocarmos-nos em ação, perdemos a habilidade e deixamos de realizar por não termos levantado e andado e ir ter com o Pai, que foi a posição do filho. Irei ter com meu Pai. Levantou-se e foi. Ah, meus irmãos, entre os animais, uns que chamamos de linces, tem olhos de lince. Lince é aquele animal que tem a propriedade de olhar bem ao longe e avistar o seu prato predileto. É o predador que olha bem de longe. Uma certa feita, estava eu e a minha esposa em Camboriú, na praia, e estávamos ali, e de repente veio uma ave naquela velocidade, e com o pescoço para baixo e o bico, e zum! Foi lá no fundo da água e levantou o voo com um belo peixe no bico. Ele viu de longe o seu prato predileto. Este animal chama-se lince. O pai tem olhos de lince. Vê ao longe o filho. Vejam só. O moço levantou-se e foi. Provavelmente pensando como sempre todos pensariam. E acredito eu que não somos diferentes daquele jovem. Será que meu pai me aceitará agora, do jeito que estou, esfarrapado, mal cheiroso, porque ele vinha de apacentar porcos, e ele não tinha outras roupas para trocar, veio com a mesma roupagem que estava, com a mesma sandália furada, quase que não tinha mais salto, não tinha mais como apoiar-se. Quem sabe ele veio até descalço. Será que o papai vai me abraçar, vai me aceitar? Farei o seguinte: pai, direi eu, pai, pequei contra ti, eu sei que errei demasiadamente. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Eu me humilho, não quero ser teu filho, mas trata-me como um dos teus funcionários. Isto basta. Mas qual não foi a grande surpresa, queridos irmãos? O texto diz-nos claramente que o pai o avistou vindo ao longe daquela estrada. E o pai olhou e disse, pelo andar, pela maneira de movimentar-se, porque o pai conhece o filho até pela voz. Quando eu chego aqui, e chego por último
do Jorge, quando ele começa a cantar, eu já digo assim, o Jorge está aí. Porque eu conheço a voz do Jorge. Quando é o Jorge, eu digo, o Jorge está aí. Quando é o Joabe, eu digo, o Joabe está aí. O pai conhece de longe a voz e a maneira de andar do filho. E o pai tomou agora a decisão. E ao invés de esperar que o filho viesse ao seu encontro, não. A Bíblia diz que o pai saiu depressa e foi encontrar-se com aquele filho e não olhou como ele estava, se estava mal cheiroso, se estava mal vestido, se estava descalço ou não, sem dinheiro, desinheirado ou não, o abraçou e beijou gostosamente. Meus irmãos, nessa história tem muito de bom. Tem muita coisa boa nessa história. Esqueçamos-nos do que parece-nos ser a figura patética do jovem, mas esperançamo-nos e nos espelhemos-nos naquilo que há de melhor na história. Na música que foi cantada pelo coral, falou de amor. Quem se lembra da expressão amor? Como é que é? Alguém do coral, amor? Amor imensurável. É isto? Amor imensurável, amor sem fim, amor sem igual. Vejam, meus irmãos, outra coisa importantíssima. Aquele filho que estava em casa, o pai disse: filho, tu estás comigo todo o tempo. Tudo que é meu é teu. Eu não preciso que você peça o cabrito para fazer uma festinha. Você tem liberdade, o que é meu é teu. Falta você decidir fazer isto. Às vezes nós não desfrutamos das belezas que estão ao nosso redor, porque falta-nos decisão. Às vezes decidimos-nos mais não decidir do que decidir. Que a importância seria decidir, fazer aquilo que há de melhor. Mas nem sempre isso acontece. Portanto, tudo que é meu é teu, filho, sem receio algum. Nessa história, para não irmos tão longe, essa história, meus irmãos, na tipologia, o pai é o protótipo de Cristo. Cristo, meus irmãos, não olha para nós, para a nossa posição social. Cristo não olha para o nosso cheiro. Nas narinas de Jesus, ele não sente o nosso mau cheiro. Eu fiquei impressionado com a história que eu vi no canal Esperança dos Adventistas. Um moço que deixou o pai por causa de... O pai era pastor adventista do sétimo dia, toda a família, e o pai queria que o filho fosse um adventista fiel à palavra de Deus. E o moço queria gozar a sua vida e queria ser dono do seu próprio nariz. E sempre que acontece isto, as pessoas sempre culpam primeiro as outras, nunca a si mesmo. E ele culpou o pai e saiu com 14 anos de idade e foi viver na rua, achando ele que faria grande vantagem aquilo, teria grande vantagem. Resultado, foi ser pessoas de rua, dormindo aos releitos, cobertor eram os jornais, folhas de jornais, e o seu colchão
era papelão. Ele ficou 17 anos naquela videca, comendo o que os cachorros deixaram de resto. Ele mesmo dissera, quando estava testemunhando na televisão, comia o que os cachorros deixavam de resto. Faltou-lhes até os que os cachorros deixavam de resto um certo tempo. Ele disse que comeu grama por alguns meses. Grama. E disse, era aquela grama que nós pisamos, que os animais fazem suas necessidades fisiológicas. Eu comi grama. Depois ele disse que estava lá numa praça e veio uma senhora e ele estava chorando amargamente. Aquela senhora não deu ligança, não deu importância alguma ao mau cheiro dele, a maneira com que ele estava, maltrapilho e faminto, todo cabeludo, piolento. E aquela senhora sentou-se ao lado do moço, o abraçou e perguntou-lhe: por que você está chorando? Aí contou toda a história. E aquela senhora o levou para a sua casa, deu-lhe banho, comida. E o que ele disse que impressionou a mulher é que ele, antes de comer, ele agradeceu a Deus. E ele disse: eu sempre agradeci a Deus, até comendo grama, antes de comer a grama eu agradeci a Deus, porque aprendi com meu pai, na religião do meu pai, que eu deveria agradecer a Deus em tudo. Resultado, ele foi encontrado por alguém e Deus o reencontrou, reinseriu na sociedade. Terminou ele dizendo: hoje eu sou funcionário da Petrobras, ganho bem, casei-me e reconciliei-me com meu pai, com a minha mãe. Hoje sou uma pessoa feliz, porque Cristo me reencontrou. Tudo que é de Deus é nosso. Tudo que é de Deus é nosso. Nós passamos fome, mendigamos, porque não sentimos que estamos segurados pelas mãos de Deus. Mas tudo que é meu é teu. Deus mesmo declarou no jardim do Éden para Adão: ó, desfruta de tudo que tem aí no jardim. Desfruta de tudo que você quiser. Infelizmente, nós nem sempre fazemos isso. Vamos sempre para o lado inferior da nossa história. Vamos sempre para o lado negativo da nossa prosperidade. O amor, meus irmãos, é assim. O amor de Deus não olha a posição social, não olha se você fez ou deixou de fazer. Quando Jesus encontrou-se com aquela mulher à beira do poço de Jacó, ela disse: mulher, vai, não peques mais, porque a tua vida começa daqui para lá, e não de lá para cá, não do passado. Esqueça-se do passado, porque o próprio Deus declarou que não se lembra mais do nosso passado. Porque nós vamos nos determos, vamos parar, estacionarmos e verificar o passado. Vamos olhar para frente, olhar para as bênçãos que Deus tem para nos dar. Quando isto acontecer, tenho certeza, queridos irmãos, a história muda. A página da história será outra. Foi com o filho pródigo assim. O pai o recebeu gostosamente, fez uma festa, já tinha preparado, que o pai tinha a viva esperança de que o filho voltaria. Deus tem, meus irmãos,
esperança de que nós um dia voltaremos. Diz o adágio popular, e é bem claro, que a esperança é a última que morre. Enquanto tivermos vida, há sempre esperança. Se você, meu caro amigo, minha querida irmã, tem alguém na vida que parece que é aquele lago em que Jeremias foi pego pela mão e Deus disse: Jeremias, há possibilidades desses ossos voltarem a ter carne, a viver outra vez? Jeremias olhou e disse: só tu sabes, Senhor. Se você tem problemas em casa, se você tem filhos problemáticos em casa, enquanto eles estiverem em vida, tenham paz. Tenham, meus queridos irmãos e irmãs, tenham esperança. Porque esperança só acaba quando vai alguém para o cemitério. O pai recebeu gostosamente. Mate o bezerro cevado. Ponte uma roupa toda especial, o sapato nos pés, e para afirmar o seu amor fraternal, o seu amor singular, por gentileza, meu empregado, ponha um anel de ouro e pedras preciosas no dedo deste rapaz, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que o Senhor possa nos abençoar, dando-nos sempre esta oportunidade de cair em si e rever como poderia mudar a história, como poderia inverter o assunto da sua vida, pois Cristo é a única esperança. Deus está te esperando. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Este é o convite de Jesus. Vinde a mim, e a vontade é que todos sejam aliviados dos seus pesos, das suas algemas, das suas candas, algemas e pesos do pecado. Que o Senhor se digne e completar aquilo que a minha incapacidade intelectual e espiritual não pôde alcançar. Esse é o nosso Deus, um Deus todo-poderoso, mas por mais que nos afastemos da presença dele, ele sempre está perto de nós. O grande eu sou, em seu trono está. Vamos adorá-lo. Esse é o nosso Deus. Outro igual não há. Poderoso em glória está. Eis o nosso Deus. Coro melodia estará cantando. Os médicos, suas mãos.
onde nós podemos apresentar os nossos pedidos e agradecimentos. Em seguida estaremos sendo dispensados com a bênção do pastor João. Por certo, meus irmãos e minhas irmãs, Deus está realizando milagres neste lugar. Porque o Deus não é só o Deus de ontem. Ele é o Deus de ontem, de hoje e de sempre. Ele é atemporal. Por isso nós cremos nesse Deus de milagres. E tudo que pedirmos com fé receberemos, desde que seja a vontade de Deus. Faz-nos lembrar quando Jesus afastou-se um pouquinho dos seus discípulos e foi orar. Mas, se possível, passa de mim este cálice. Mas ele disse: faça-se a tua vontade. E foi feita a vontade do Pai eterno. Cremos que muitas pessoas têm necessidades nesta hora. E nós vamos orar. Convido o seleto auditório para ficar de pé para orarmos nesse instante. Se você quiser vir à frente para colocar no altar do Senhor as suas ansiedades, fique à vontade. Porque acreditamos nós que o que mais temos para colocar nas mãos de Deus são as nossas ansiedades e os nossos pecados. Porque temos em abundância. Isso temos em abundância. Pai eterno, estamos na tua augusta presença e sentimos-nos livres para te pedir, livres para amar, livres para abraçar a cada irmão, a cada pessoa. Cremos, ó Senhor, que nessa hora o Senhor está lá nos hospitais, não visitando, porque o Senhor não é Deus que faz visitas, mas o Senhor é o Deus que assiste diuturnamente nas nossas ansiedades. E cremos, ó Senhor, que Tu estás ao lado de cada leito, porque Tu és o Deus das horas impossíveis também. O Teu servo, pastor Walter, está lá no leito do hospital. Rogamos-te, ó Deus eterno, que as mãos dos médicos, a intelectualidade dos médicos, o conhecimento científico dos médicos, possa tudo isso, Senhor, estar sendo dominado pela Tua vontade, pelo Teu querer, para que o Teu servo sinta-se confortado naquele lugar, vendo e sentindo as mãos do Senhor sobre ele e os anjos acampados ao seu redor. Se porventura, Senhor, essa é a Tua vontade, de que ele volte para o nosso convívio social, para o nosso ambiente eclesiástico, sentiremos-nos felizes, ó Pai, com esta realização do Senhor. Mas, contudo, acima de tudo e de todas as coisas, faça-se a Tua vontade, Senhor, porque tudo seja feito para a glória de Jesus. Te glorificamos, ó Pai, pela vida da irmã Rose, a esposa do pastor Walter, seus filhos, seus familiares e todos nós que fazemos parte dessa família cristã chamada Igreja Batista em Brás Cubas.
Rogamos ao Senhor eterno que a tua superabundante graça possa estar enchendo o coração, a vida do teu servo naquele lugar. Também te pedimos, ó Pai, pelas ansiedades, pelas necessidades de cada um em particular. Não sabemos quais são, não vamos mencioná-las, mas o Senhor, que é onisciente, já sabe de todas as coisas, o que precisamos hoje e o que precisaremos amanhã. Colocamos tudo em tuas mãos. Aquela mamãe que com ansiedade espera a recuperação do filho, que faz parte de um grupo de usuários de drogas. Dá um trabalho tremendamente grande à família, mas que a viva esperança esteja impregnada, pontilhando cada coração, de que um dia essa pessoa cairá em si e voltará ao convívio social da família feliz e do aprisco do Senhor. Casamentos que estão quase que esfacelando-se, mas o Senhor está de olho em cada casal. Os teus olhares paternais possam ajudar a cada um. Aquele que está desempregado, abram-se portas. E aqueles que encontraram portas abertas, que saibam aproveitar as oportunidades. E não reclamem mais, mas glorifique o nome do Senhor. Se for preciso fazer hora extras, faça. Se for preciso trabalhar mais do que o necessário, glorifique a Deus, porque as portas se abriram. Aqueles que estão desempregados, ó Senhor, ajude-nos a ajudá-los. Os nossos pastores desta igreja, os nossos queridos pastores, que sejam alimentados diuturnamente pela tua palavra, Senhor. Ó Deus, atende as nossas orações, os nossos pedidos estão indo até os teus ouvidos, ó Pai, aos aparelhos auditivos do Senhor, e o Senhor há de responder-nos, porque o Senhor é misericordioso para conosco. E agora, Senhor, queremos te agradecer e terminar com a bênção apostólica, para que cada servo, cada filho do Senhor saia daqui feliz. Que o amor de Deus Pai e a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo e as santas consolações do Espírito Santo do Senhor repouse sobre todos nós. Esta é a nossa oração, a nossa ansiedade, e esperamos hoje e sempre. Amém. Uma boa semana para todos.